Boa noite. O Opinião Pernambuco está começando. No programa de hoje, vamos discutir as revoltas nos países árabes, rebeliões que vêm mudando a geopolítica da região. Na Líbia, já são 4 meses de guerra civil aberta. Os rebeldes tentam derrubar o governo do coronel Muammar Gaddafi, no poder desde 1969. Já o Iêmen entra na 3ª semana de guerra civil. Outra não é a sorte da Síria, com quase 1.000 civis mortos até o início deste mês, incluindo crianças. Uma reivindicação comum aos protestos é a queda dos governos totalitários, como aconteceu na Tunísia e no Egito. Para discutir o assunto, convidamos o professor da pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, Michel Zaidan, estamos aguardando a presença dele, o editor assistente do Caderno Internacional do Jornal do Comércio, Wilfred Gadelha, e convidamos também o professor de História, Tiago Albuquerque. Muito obrigada por terem aceito o convite do Opinião e por estarem aqui hoje à noite com a gente. E você que está em casa pode participar do programa pelo telefone 34 23 40 00, vou repetir, 34 23 40 00, ou pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com. Tiago, vou começar com você. Eu imagino que para muita gente, assim como é para mim, é um pouco difícil, é complicado entender por que naquela região, por que nos países árabes, tanto os países que estão ali na África, o Oriente Médio, por que aquilo é um ponto nervoso na correlação de forças internacionais? É quase um barril de pólvora prestes a explodir. Por quê? Aquela região ela sempre foi alvo de disputa desde a antiguidade, né? Passando pela Idade Média, Império Romano, antes dos romanos e macedônios, depois os próprios árabes, né? Aí a gente remete às cruzadas, e depois caiu sob o domínio do Império Otomano. Porque aquela região, né, o Egito, a Palestina, onde hoje também temos Israel, o Líbano, é uma região de passagem, então é uma região de encontro entre a Europa, a África e a Ásia. Se já não bastasse isso, a gente tem a questão do petróleo, né, que surge ali no fim do século XIX para o século XX. E você tem o seguinte, além da questão dos árabes, né, que vão lá desde o Marrocos, né, lá no Oceano Atlântico, até o Iraque, a gente tem aí os árabes, mas some-se a isso os turcos, que é uma outra etnia, os persas, no Irã, e além disso, os judeus, né, com a questão da imigração judaica para a Palestina, e isso se acentua ainda mais durante os anos 30, 40, e vai crescer com a independência de Israel, em 48. Hoje a gente olha aquela região, sempre fala dos Estados Unidos, mas a região de início, depois da Primeira Guerra, ela ficou sob o mandato da França e da Inglaterra. Então os ingleses tiveram, sobretudo na Palestina, os ingleses é que tinham o mandato. E já era tão tenso como hoje? A região já era tão tensa como hoje? Com certeza. Em 36 você tem uma revolta árabe, que dura mais ou menos 3 anos, que vai ser reprimida pelos ingleses, com uma certa ajuda dos judeus, só que depois os judeus não vão querer também a Inglaterra, vão começar um processo, que inclusive vão até também ter táticas terroristas, como o ataque ao hotel King David, onde morreram mais ou menos 100 pessoas, até a independência de Israel, quando a Inglaterra decide sair. A entrada dos Estados Unidos na região se dá em 53 com um golpe de Estado que derruba o primeiro-ministro do Irã, Mohamed Mossadegh, que era a área de influência da Inglaterra, mas os americanos terminam passando a perna dos ingleses, organizam um golpe e aí instalam um governo pró-americano, pró-ocidente, da figura do Shah. E você falou bem a questão do barril de pólvora. Por exemplo, em 56 a gente tem a crise de Suez, do canal de Suez, que passa no Egito, onde a Inglaterra, a França e Israel vão se unir contra o Egito, que em 52
até 52 era uma monarquia, passa a ser uma ditadura sob a chefia do coronel Gamal Abdel Nasser. Isso em 56. Em 52 foi a subida dele ao poder, e em 56 a crise de Suez. Trazendo Wilfred, para os dias de hoje, por que é uma situação, uma região com a qual a gente tem que se preocupar? Por que nós estamos aqui hoje, no Recife, em Pernambuco, discutindo essa questão relacionada aos países árabes? No que isso nos afeta e no que aquele movimento incomoda, inquieta, melhor dizendo, a Europa, os Estados Unidos, enfim? Eu vejo, primeiro, dois motivos mais básicos. Primeiro, citando já o que o Tiago falou, a questão do próprio petróleo. Uma região onde você tem os maiores produtores de petróleo do mundo. Tanto é que a cada notícia de um levante, de uma possibilidade de queda de um dos ditadores ou de um dos reis, o petróleo estoura, sobe nas bolsas de valores. O segundo fator que eu enxergo é a relação intrínseca que o Ocidente tem, às vezes, às vezes não é tão clara, muitos desses governos, desses homens fortes, eles contam ou contavam com o apoio do Ocidente. A gente não pode deixar de falar que o ex-ditador do Egito, Hosni Mubarak, que caiu em fevereiro, era um dos aliados dos Estados Unidos na região. Os Estados Unidos contavam, só citando os Estados Unidos e o Ocidente, contavam com o apoio dessas pessoas, desses homens, numa tentativa de neutralizar a influência cada vez maior do Irã, da política do Irã, que, assim, em tese não é nenhum um país que faz parte, não é árabe, não faz parte do Oriente Médio em si, mas na Ásia Central, mas a influência é muito grande. Você tem a influência do Irã em países como o Líbano, em países como na própria faixa de Gaza e na Cisjordânia, que também é um outro dos motivos que a gente pode elencar para a atenção que o mundo inteiro tem sobre isso. É interessante como a gente vê tudo isso acontecendo, Tunísia, Egito, Líbia, Síria, Iêmen, tudo isso que a gente está falando, mas parece que está meio velado a própria questão palestina, que é, no meu ponto de vista, talvez o assunto mais importante, que enquanto não for resolvida a questão palestina, esse barril de pólvora misturado com petróleo tende realmente a explodir. Aí a gente vai cair um pouco na Líbia, porque Gaddafi estimulava, digamos assim, a resistência palestina em relação a Israel. Se Gaddafi cai, isso muda? Essa correlação de forças, Palestina e Israel, pode mudar? Eu não consigo ver ainda claramente uma relação dessa tão assim. Hoje, atualmente, você tem a Líbia praticamente dividida, realmente, algo assim. É muito difícil também você ter às vezes, o cenário mais claro, já que, obviamente, em toda guerra existe uma guerra de mídia, então a gente não sabe exatamente o que é que está acontecendo. Isso também é uma faceta muito interessante disso que está acontecendo lá no Maghreb e no Oriente Médio. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante com relação ao próprio Gaddafi, Gaddafi era o enfant terrible na década de 70, as pessoas o odiavam porque ele financiava o terrorismo, e depois de Lockerbie, aquele atentado lá na Escócia, se não me engano, em 1988, foi comprovado que houve a influência do regime líbio digamos, no financiamento dos terroristas, mas por volta dos anos 90 há uma aproximação do Ocidente com o Gaddafi, meio que as pessoas perdoaram. Há uns 2 ou 3 anos o cara que tinha sido o cérebro por trás dos atentados de Lockerbie estava preso na Grã-Bretanha e ele teve, se não me engano, câncer. E por razões humanitárias ele foi libertado, voltou para a Líbia e foi recebido como herói na Líbia. Então é uma coisa que é muito interessante. Além disso, a gente viu no começo das escaramuças, digamos assim, lá na Líbia, e o apoio da Europa, da União Europeia, da Itália, da França, da Espanha aos rebeldes. Uma das coisas muito interessantes que um dos filhos de Gaddafi falou, o Saif al-Islam, foi a denúncia de que a campanha presidencial de Nicolas Sarkozy na França tinha sido financiada com dinheiro líbio. Então, assim, a relação é muito, muito próxima. Partindo para uma coisa um pouco mais bem-humorada, há quem diga que quem ensinou ao Silvio Berlusconi a fazer aquelas orgias lá em Milão foi o próprio Gaddafi. O termo bunga-bunga, que ficou conhecido pelas festas
suntuosas e nababescas de Silvio Berlusconi lá em Milão, teria sido um termo criado ou divulgado pelo próprio Gaddafi. É muito próxima a relação entre eles. Tem uma coisa que eu particularmente tenho um pouco de dificuldade de entender aí nessa questão da Líbia e de Gaddafi. Porque o discurso dele anti-imperialista era um discurso encampado pelas massas, digamos assim, né, no país e nas redondezas. Quando ele assume o poder em 69, que ele derruba a monarquia, ele faz uma reforma agrária, se você cuida da educação, cuida da saúde, o IDH da Líbia... Que é superior do Brasil. É maior do que o do Brasil. 53. É o maior ali daqueles países africanos. O índice de pobreza é um índice relativamente pequeno e, de repente, tem a rebelião na Tunísia, da Tunísia vai para o Egito e entra na Líbia. Eu tenho dificuldade para entender, num primeiro momento, como é que um líder político que até então era respeitado, benquisto pela população do país, de repente vira objeto da revolta. Você falou bem. Ele, além dessa questão da saúde e educação, da reforma agrária, ele também modernizou a agricultura e a indústria. E o que chega a ser engraçado é que quando começou os protestos na Tunísia e no Egito, Gaddafi veio a público parabenizar as revoltas. Não sabia ele que depois ele seria também alvo. Mas assim, o que me parece, a Líbia, como assim, a maioria daqueles países do norte da África, aí existe uma diferença. Embora também sejam árabes, eles são um pouco diferenciados dos árabes originais, vamos dizer. Eles têm a questão beduína, né? Então eles são de tribos. Então existem rivalidades. Ele é filho de beduínos, Exato, né? Exatamente. Existem rivalidades entre essas tribos e também o que me parece no caso da Líbia, mesmo que exista essa questão, como foi levantada, da melhor da educação, melhor da saúde, continua sendo uma ditadura. E nós estamos lá, a gente não sabe as nuances. O que estaria em jogo aí, então, é o desejo de um regime mais democrático, mais flexível, mais arejado? Não sei se chega tanto, mas, por exemplo, existe uma questão na divisão da renda do petróleo. Né? Então, que também estaria por trás desses levantes. Você vê que na Líbia é o único onde há um arremedo de oposição. Nos outros parece ser mais popular. Na Líbia, além de popular, existem figuras que já aparecem para querer coordenar essa oposição a Gaddafi. Sim. Talvez no Iêmen agora, também com essa questão das tribos, também é um país que tem a estrutura muito tribal e recentemente, agora há uns 2 ou 3 semanas, um dos mais importantes líderes tribais rompeu com o Saleh, que é o presidente que está lá já há um tempão, e a guerra assumiu esses ares de guerra civil mais do que de rebelião, porque você teve realmente uma ruptura entre, digamos, quem já apoiava o regime e que de uma hora para outra, dependendo de qual interesse seja o mais importante, prefere passar para o outro lado. Se a Líbia não tivesse fronteira com a Tunísia e com o Egito, teria chegado tão rapidamente lá esse movimento de revolta? A Líbia foi quase um efeito dominó. Mas né? a Líbia, inclusive, não foi um dos primeiros países a ter essa influência na Tunísia e do Egito. Na Líbia, se não me engano, os primeiros protestos eles começam na Tunísia no final de dezembro, se não me engano, quando um dos caras, um comerciante se imolou, colocou fogo em si próprio, e só vai começar na Líbia em fevereiro. A Líbia, os protestos na Líbia eles começam em fevereiro. Antes disso já estava acontecendo no Iêmen, no Bahrein, até no próprio Iraque, né, Marrocos, Argélia, com menor proporção do que aconteceu na Líbia. A Líbia foi um dos últimos realmente a rebelião a tomar essa força toda. A gente explicaria esse efeito dominó por esse viés, esse desejo, essa necessidade de regimes mais democráticos? Eu vejo uma coisa muito interessante que tem estado no centro dessa discussão toda, que é a questão das redes sociais, da internet como um todo. Grande parte desses protestos, dessas rebeliões, elas tiveram início através de convocações via Facebook, Orkut, ou Twitter, etc. Ao ponto de que a gente vê um país que está a milhares de quilômetros distante, mas que também padece da falta de liberdade de expressão, de vir na China. A China também quis ter agora recentemente a sua rebelião de Jasmine, como chamam, né?
Mas aí a repressão foi ainda... Não é que a gente não saiba o que aconteceu. A repressão foi brutal no sentido de proibir. Aconteceu uma das coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Que a China tem um Google, uma espécie de Google, censurado, obviamente, né, cheio de filtros, onde muitas palavras não aparecem. Houve a convocação de um protesto para a própria Praça da Paz Celestial, onde aconteceu em 89 aquele massacre que a gente conhece, e o governo chinês ele proibiu, assim, filtrou as palavras protesto e as palavras amanhã. Se você colocasse amanhã no Google chinês, não aparecia nada. E no dia do protesto tinha mais polícia do que manifestantes. Então, assim, esse é um estudo que a gente tem que ser feito, porque isso já vinha acontecendo no Irã há 2 anos, quando houve a reeleição de Mahmoud Ahmadinejad, em que a imprensa estrangeira é expulsa. Não há possibilidade de se ter informação o mais, como é que eu diria, imparcial possível, e a informação está chegando para o Ocidente, para as pessoas, via a população que vai com seu celular, que fotografa, que a gente vê as fotos dos cadáveres, das pessoas que são assassinadas e da convocação das rebeliões. Isso se para nós, no Brasil ou no Ocidente, as redes sociais são um fenômeno, eu imagino num país onde você não tem praticamente informação. Uhum. A gente está com um pouquinho tempo até a entrada do intervalo, mas talvez dê para a gente fechar, para a gente contextualizar. O que pode, essa sequência de movimentos, de rebeliões, de revoltas e de tentativa de retirada de governos totalitários, no conjunto, o que isso pode mudar ali na região? Pensando aí num plano de correlação de forças internacionais. Agora, muda o quê? Já tem uma pequena mudança, né? Acho que 2 semanas atrás, a faixa de Gaza ela fica entre Israel e o Egito. Se fala muito do bloqueio de Israel, a faixa de Gaza, mas também existia um bloqueio do Egito. E esse bloqueio foi aberto. Então, seria impensável, quando Mubarak estava no poder, abrir essa passagem. Um outro exemplo que já mudou é o acordo recente entre Hamas e Fatah lá na Palestina. Duas facções que brigavam, que, assim, acho que Israel até meio que, não sei se fomentava a briga entre os dois, mas, assim, era curioso de ver eles brigando, entre aspas, pelos mesmos ideais, mas numa briga horrível, eles não se entendiam. E a partir de agora, depois da Primavera Árabe, dessas revoltas que estão acontecendo, eu acho assim, que o pensamento dos líderes palestinos, se está todo mundo se unindo em prol de uma coisa, a gente também tem que se unir. Então, assim, setembro está aí, eles pretendem pedir o reconhecimento do Estado palestino na ONU, na Assembleia Geral da ONU. Eu acho que isso já são mudanças concretas que tem... Quais também, com olhos de hoje, quais são as chances desse Estado palestino? A gente teve há 3 semanas, eu acho que talvez um dos momentos mais interessantes em termos de história, da história recente, que é o presidente dos Estados Unidos e a televisão e dizer que é a favor da criação do Estado palestino nas fronteiras pré-1967. Para quem não está familiarizado com o tema, em 1967 houve uma guerra entre Israel e alguns países ali da região, Síria, acho que está tudo mais ali, o Egito, e territórios que eram desses países foram ocupados por Israel e muitos deles não foram desocupados até hoje. A faixa de Gaza foi desocupada, mas assim, na prática, eles falam da ocupação. Mas Israel não dá sinais de conter essa expansão territorial. Não. É complicado, porque assim, é até compreensível, porque a demografia nesses territórios hoje não é igual à demografia de 1967. A população israelense, judia, morando nessas áreas. Então é um pepino muito grande para ser descascado, mas quando o presidente dos Estados Unidos vai a público e toma e diz o que disse, em que pese o próprio premier israelense dizer na cara dele que não ia fazer isso, na própria Casa Branca, mas é um estímulo. Ele próprio de cena? É interessante porque o próprio Obama diz, não peçam o reconhecimento do Estado palestino em setembro na ONU, porque vai prejudicar as negociações de paz. Eu não sei se é um jogo pensado, mas se for um jogo bem pensado, é um jogo bem pensado, porque surpreende e pega as pessoas realmente de surpresa. E o governo hoje, o governo israelense, ele não está tão forte quanto ele estava já há algum tempo. Você tem divisões muito fortes dentro do governo. A extrema-direita do chanceler Avigdor Lieberman assim, vez ou outra ameaça de sair. O próprio... É uma coalizão muito frágil.
E ainda mais quando se vê que, por exemplo, a coisa de um mês, a secretária de Estado americana, Hillary Clinton, se encontra com a líder da oposição, a Zip Livni, e isso, em termos de diplomacia, é uma coisa absurda. Tanto é que a gente está aqui no Brasil, de ontem para hoje, teve uma prêmio Nobel da Paz iraniana, que pretendia se encontrar com Dilma Rousseff, e a diplomacia não deixa que você encontre um líder da oposição. E isso foi feito, Israel fez isso, os Estados Unidos fizeram isso com Israel recentemente. Bom, a gente vai fazer uma parada, é um intervalo curto, o tema de hoje do Opinião Pernambuco, para você que começou a nos assistir agora, são os conflitos ali nos países árabes. Você pode participar do nosso programa, pode e deve participar do nosso programa fazendo perguntas, ou pelo telefone 34 23 40 00, ou pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com. A gente volta daqui a pouquinho. Para melhorar a vida do Recife e região metropolitana, é preciso fazer diferente. Ampliar o verde para absorver as águas e evitar alagamentos. Adaptar as cidades para pedestres, ciclistas, cadeirantes e transportes coletivos. E incentivar novas tecnologias limpas, como o veículo elétrico, são soluções possíveis que queremos implantar. O PV tem novas ideias e sabe fazer. Junte-se a nós. Cena Livre, uma cena de liberdade, de amor à cultura. Cena Livre é tudo de bom. O Cena Livre é uma alternativa maravilhosa que só a arte pode oferecer. Esse é o único programa democrático de televisão. Nós no Cena Livre, cantando. Grande abraço. Alô, meu compadre. Estou aqui no Cena Livre, Sábado ao meio-dia, aqui pela nossa TV Universitária. programa a serviço da verdadeira cultura pernambucana. Fique com a Cena Livre. Para melhorar a vida no sertão, é preciso fazer diferente. Proteger a caatinga para não virar deserto, conservar nossas águas e criar novas oportunidades de emprego no semiárido são soluções possíveis que queremos implantar. O PV tem novas ideias e sabe fazer. Junte-se a nós. Atue e organize a sua comunidade. Pense ver. Conflitos nos países árabes, o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Você pode participar do nosso programa pelo telefone 34 23 40 00 ou pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com. Eu vou aproveitar, deixa eu trazer aqui para vocês já uma pergunta de um telespectador, Luiz José, de Casa Amarela. A pergunta dele é: por que massacram tanto o povo palestino? Tiago, você quer responder? Posso responder. Por exemplo, os palestinos são os maiores refugiados do mundo. Hoje já são cerca de 5 milhões. A ONU tem eu acho que o nome é órgão, né, para tratar de refugiados no mundo. Um é só para os palestinos. Né? E nessa guerra de 48, né, começa em 47 até 48, começa em 48 até 49, entre Israel e os países árabes, porque Israel decreta a independência dia 15 de maio, salvo engano, 14 ou 15 de maio de 48, e já depois os árabes atacam, né? 6 países atacam Israel, e nesse processo de formação de Israel, mais ou menos 700 mil palestinos foram expulsos da região, da terra da Palestina, ou seja, viraram refugiados na Arábia Saudita, na Jordânia, onde 70%... Estão espalhados, né? Nos vizinhos. 70% da população da Jordânia é de palestinos. E em 70, por exemplo, teve o famoso levante do Setembro Negro, duramente reprimido pelo rei da Jordânia, que é uma ditadura que é monarquia, né? A ditadura hashemita. E muitos deles foram para o Líbano. Já estavam no Líbano, muitos foram para o Líbano. E é lá no Líbano que, inclusive, Arafat começa organiza a OLP. E outros foram também para o Egito, mas muitos ficaram... É curioso, a faixa de Gaza, na verdade, eles fugiram para a faixa de Gaza. Né? Então terminou virando um território palestino, que era ali do Egito, os palestinos ficam lá. E hoje é um dos territórios reivindicados para a formação do futuro Estado palestino. E, de fato, os palestinos, durante mais de 60 anos, são brutalmente
reprimidos pelo exército israelense. Aí a gente tem também a questão na Cisjordânia, como foi falado por Wilfred, a questão dos colonos judeus. E aí você tem essas colônias, elas têm uma estrutura de estradas, onde, por exemplo, se você é um colono israelense, você vive numa colônia dessa e você vai a Israel sem precisar passar, estão dentro dos países árabes, né? Então está passando território árabe, mas eles não precisam necessariamente ter contato. Então eles vão para Israel sem problema. E essas colônias é que são um dos grandes entraves ao processo de paz. Wilfred, por que a OTAN só autorizou a intervenção militar na Líbia? Isso é uma outra grande questão que está por aí ultimamente. O mandato a resolução da ONU que permite que a OTAN ataque a Líbia, ela é clara no que ela diz que é para proteger os civis. Agora, o que é proteger os civis? É complicado. Assim, óbvio que Muammar Gaddafi não é flor que se cheire, mas assim, eu não consigo ver proteção civil quando você vê os 3 netos dele sendo mortos durante um bombardeio da OTAN. É curioso que a própria filha dele, mãe de uma criança de 4 meses ou 7 meses, se não me engano, foi morta nesse bombardeio ao complexo residencial de Gaddafi, e ela entrou essa semana na justiça na Bélgica contra a própria OTAN, acusando a OTAN de crimes de guerra. A OTAN não é essa aliança libertadora dos povos do Ocidente, da democracia, que elas fazem questão de dizer que são. A gente está cansado de ver a OTAN matando civil no Afeganistão, a OTAN matando civil no Paquistão, na Sérvia, em Kosovo. Então, assim, é uma aliança que congrega muitas pessoas. Hoje, inclusive, acho que a própria Rússia tem uma manifestação contra a OTAN, não sei se foi no Conselho de Segurança da ONU. Mas há uma lógica muito interessante que eu vi um dia desse. A gente entrevistei um cientista político americano chamado Walter Mead, um dia desse, e a gente fez essa pergunta para ele, por que os Estados Unidos apoiavam o ataque à Líbia e por que isso não acontecia na Síria ou no Iêmen? Eu acho que assim, parafraseando o que ele disse, é que não dá para atacar todo mundo de uma vez só. Não há, o mundo é um mundo em crise. A gente está vendo os governos caindo, digamos, aos borbotões na Europa por conta da problemática econômica. Zapatero está mal, Sócrates caiu, a gente está vendo, né? Quem está no poder está caindo, né? Não tem essa questão de direita ou de esquerda. Berlusconi deve cair, e você está, Merkel está mal das pernas. Então, assim, o mundo é um mundo diferente de 2003, quando houve a ocupação do Iraque. Diferente de 2001, quando houve a ocupação do Afeganistão. Então, a gente vê que os Estados Unidos, eles começam liderando o ataque à Líbia, e logo na sequência eles dizem, a gente não vamos ficar torrando, entre aspas, nosso dinheiro, fica na retaguarda, mas assim, a liderança dos ataques é da OTAN. Então, uma outra coisa que é colocada, tem que se analisar qual é o papel de cada país desse na geopolítica da região, obviamente. Qual é o papel que a Síria tem dentro daquela região? Eu acho que é um papel talvez até mais importante do que até o papel da Líbia dentro dessa história. E ainda pior é o que está acontecendo no Iêmen, porque a gente sabe que para os Estados Unidos é ainda mais preocupante, porque o Iêmen é simplesmente, digamos, um ninho de terroristas, digamos assim. É onde a Al-Qaeda da Península Arábica está instalada, e é onde, é um país que é um país que ali na barba do Golfo Pérsico, digamos, da Península Arábica, é um país deserto, que nos grotões desses locais, digamos, do país, estão infiltradas as células da Al-Qaeda. E aí, assim, essa situação de Síria e de Iêmen, ela está chegando, ao meu ver, ela já passou do limite. A gente acabou de falar 1.000 civis mortos na Síria, crianças mortas, torturadas. Eu até anotei aqui, depois, se houver tempo, eu trago os detalhes de uma criança de 13 anos. Acho que chama violentamente. Acho que Ranzinho. Eu não lembro o nome. Ele tinha 13 anos. Ele tem sido uma espécie de mártir. Foi brutalmente torturado. E assim, não essa coisa de choque de civilizações e de relativismo cultural, não sei se isso cabe aqui nesse local, mas assim, é coisa medieval de você ver, por exemplo, quem está liderando o exército sírio na repressão no norte do país é o irmão do ditador, do Bashar al-Assad. Então era aquela coisa que você via, digamos, nas guerras do século XVI, XVII, os reis iam às frente dos seus exércitos, os irmãos dos reis, os nobres iam, e isso está acontecendo, né? O filho de Gaddafi, um dos filhos de Gaddafi, é o líder do exército. Então, assim, a gente está vendo
ao mesmo tempo que você tem as pessoas se levantando por liberdade ou por melhores condições de vida, você tem essas coisas meio que medievais, paradas no tempo. Como é que vocês veem a posição adotada pelo Brasil, a posição diplomática em relação a esses conflitos? No caso da Líbia, por exemplo, foi uma manifestação de um cessar-fogo o mais rápido possível. Como é que vocês analisam a posição brasileira? A Líbia é curiosa em relação ao Brasil, que foi anunciado, salvo engano, em 2007 ou 2008, não lembro agora, que um vice-ministro da Líbia viria ao Brasil. E, obviamente, passaria por São Paulo. E tanto Serra quanto o prefeito Kassab ficaram em polvorosa diante, né? Porque o Brasil tem boas relações econômicas com a Líbia. O Brasil tem mais ou menos 25 bilhões de dólares de negócios com o mundo árabe. Uhum. Então, o Brasil, óbvio, está prestando atenção. O Brasil, usando o jargão de ciência política, países não têm aliados, amigos, países têm interesses. E não só, para você ver, tanto a oposição, tanto Serra, Kassab, quanto Lula cortejam os líbios. E a nota, o Brasil foi até criticado, porque a nota que o Brasil soltou, que o Itamaraty soltou quando começou, inclusive o Brasil se absteve na votação da ONU, e foi bastante criticado porque foi dito que a nota do Brasil foi muito branda. Muito quase, não chega a ser tanto neutra, mas seria um pouco branda. Mas eu acho que se abster na prática, nesse caso específico, é votar a favor. Né? Uhum. Exato. Assim, você tem, eu acho muito interessante ver, às vezes, agora recente, que durante o encontro do G8, o presidente russo, Dmitry Medvedev, foi convencido de pedir a renúncia de Gaddafi, mas até então ele até faz as críticas recentes constantes à OTAN e tudo mais. Mas, assim, a Rússia e a China têm o poder de veto. Eles poderiam ter vetado, se eles achassem realmente que o que ia acontecer. Assim, fica meio complicado para depois você cobrar algum posicionamento se você se absteve. Eu acho, assim, que eu acho que a posição do Brasil hoje eu acho melhor, inclusive, do que a posição anterior, do que a posição do governo anterior, do governo Lula. A gente não há de se esquecer de que houve recente agora uma condenação ao Irã no Conselho de Direitos Humanos da ONU e o Brasil votou a favor dessa condenação. Isso era impensável. E a gente pode lembrar momentos do próprio presidente Lula abraçado com o Muammar Gaddafi e chamando o Gaddafi de meu amigo. Não sei se esses interesses pode até ser legal, mas ético eu acho meio complicado. Não houve um certo purismo aí da imprensa, dos observadores em relação a esse encontro aí, Brasil, Irã, e não houve um certo purismo, não? Eu entendo. Também. Eu entendo o que o presidente quis dizer, mas assim, é complicado. Quando o presidente Lula dizia que a gente tinha que ouvir o Irã, tem que ouvir o Irã. Agora eu fico pensando que qual é realmente o peso do Brasil, qual é a influência real do Brasil numa questão que está acontecendo a milhares de quilômetros de distância, qual é a compreensão que o Brasil tem realmente do problema iraniano, do problema palestino, em que pese a boa vontade de sempre se colocar à disposição para o diálogo. Tanto é que aquele famoso, a Carta de Ankara, se não me engano, que é de Istambul, o acordo que foi feito entre Irã, Turquia e Brasil, não foi levado a sério por nenhum... Até agora está aí, tá. Hoje, mais uma vez, a Casa Branca dizendo que o Irã é provocação, que vai começar a enriquecer o urânio a 20%. Então, assim, a Agência Internacional de Energia Atômica, contumazmente, vem dizendo que o projeto iraniano ressalta dúvidas. Ela não diz que é um projeto bélico, ressalta dúvidas. Então, por que o Irã não abre? Por que o Irã realmente não abre? Se descobriu agora recente que todos, assim, que há também dos dois lados, eu também não tiro a razão do armadurejar nesse caso específico. Alguns inspetores da AIEA eram, na verdade, espiões. Por outro lado, o Irã se aproveitava da visita dos caras da AIEA para espionar. Então, assim, é uma coisa muito complexa. Eu não sei se durante a época que o presidente Ahmadinejad viria ao Brasil e houve aquela grita toda, é claro que a oposição brasileira se pegou aquela coisa. Agora, assim, eu acho que, assim, que a posição da presidente Dilma é muito mais clara do que a presidente ela deixou bem claro quando assumiu, que não ia tolerar aquela questão da Saquiné, por exemplo, que é um absurdo. Não que em outros locais existe pena de morte em vários locais do mundo. Na Arábia Saudita, tal, que é um outro problema, mas assim, é uma coisa que chocou todo mundo. Eu mesmo assinei a petição.
Free Second Aid. Então, assim, é uma coisa que movimentou o mundo inteiro. Deixa eu voltar um pouquinho aqui pro petróleo. Esses conflitos nos países árabes, alguns grandes produtores de petróleo, isso nos afeta ou nos afetaria de alguma forma? Afeta. Eu acho que não tanto quanto nos anos 70. Que, curiosamente, quem iniciou o embargo do petróleo em 73 foi Gaddafi. Foi. Gaddafi, o grande líder do mundo árabe era Nasser, que Gaddafi era um fã. É tanto que ele criou o Corpo de Oficiais Livres, em 66, na Líbia, inspirado no que Nasser criou no Egito. E ele liderou esse movimento em 73. Então, eu acho que hoje o Brasil, até a questão do Brasil já ser autossuficiente, né, que se anuncia em petróleo, o Brasil seja menos suscetível, mas óbvio que ainda tem muita influência. Ainda, como foi dito no começo do programa por Wilfred, cada vez que a gente tem uma confusão, vamos dizer, uma revolta dessa no mundo árabe, o mundo todo fica preocupado, estremece. Mas aí também, só para finalizar, o Brasil também, eu acho que fica até feliz também, algumas, quando sobe o petróleo, porque tem toda essa questão de biocombustíveis, de etanol brasileiro e tal. A gente talvez não sinta, ainda não sinta, porque as reservas do Brasil são grandes e a blindagem que se faz no mercado interno para poder impedir que isso realmente chegue aqui é eficaz, mas a longo prazo, se essa situação continuar, que é aquela coisa que você perguntou, o que é que muda, o que é que não muda, se esse impasse continuar, eu creio que as coisas vão ficar muito boas, não, com relação à questão do petróleo, etc. Como é que está o Egito hoje? O Egito tem uma situação muito paradoxal, não sei exatamente se a palavra é essa, mas você tem... O exército sempre foi um grande fiador de Hosni Mubarak. E foi o exército que o derrubou, na verdade. Claro, sob a pressão das ruas, sob a pressão da Praça Tahrir e tudo mais. E é o exército que continua mandando no país. O Mubarak está preso, mas está internado, né, no hospital porque teve um infarto. Os filhos dele estão presos, muitos ministros já foram... Ele foi condenado a pagar uma indenização milionária por conta do corte da internet, do corte dos telefones durante a época da revolta, que ocasionou, claro, muito prejuízo ao país. Agora, o Egito é um país que, por exemplo, desde as revoltas, eu acho que David Cameron já foi lá, premier britânico, algumas autoridades chanceleres já estiveram lá no Egito depois da queda de Mubarak, e me parece que as coisas estão caminhando para a normalidade. Eu não me lembro, não sei se já foi anunciada a data para eu creio que eles tinham falado em 6 meses para convocar eleições para a Constituinte e para eles ampliar esse prazo para 2 anos, o que é preocupante. Mas me parece que as coisas estão mais estáveis lá. Há um mês, a Praça Tahrir, que foi o símbolo completamente toda essa transformação no mundo árabe, foi ocupada mais uma vez por pessoas que queriam a prisão do Hosni Mubarak, e ele foi preso. Então, assim, dá para ver que os ecos do movimento de fevereiro ainda são ouvidos. A junta militar, o Tantawi, que era, né, o ministro da Defesa do próprio Mubarak, ele está bem atento, assim, e tem que estar atento, e assim, o Ocidente está comprando está apostando nessa nova figura política que está acontecendo por lá, tanto é que propôs e deve emprestar bilhões de dólares, se não me engano, são 16, vai financiar, digamos, a reconstrução do Egito como um todo. Eu não queria terminar esse bloco sem trazer aqui para vocês a pergunta de Wilson de Arco Verde. Ele pergunta o seguinte: como os convidados analisam as revoltas do movimento 15M na Espanha? Há alguma relação com a Primavera Árabe? Há quem diga que não há, mas assim, eu acredito que há. Esse movimento 15M é assim, uma coisa que, né, que começou em 15 de maio, acho que 15M já é disso. A população espanhola, o povo jovem espanhol está sem perspectiva, a grande parte. É um movimento aparentemente apartidário, que não assim, a crítica é diretamente para o governo, mas é mais do que o governo, é o Estado. E eles estão acampados lá na Puerta del Sol, lá em Madrid, que é um lugar tradicional. E já desde então estão lá, mas assim, não é um movimento violento, a não ser quando há repressão, e houve repressão muito forte, se não me engano, em Barcelona também. E já passou para a França, os parisienses já fizeram movimentos em solidariedade aos indignados espanhóis, que é como eles se chamam também. E assim, eu acho que a coisa que está acontecendo que poderia ser refletida, inclusive, aqui no Brasil.
Porque as pessoas estão lá no primeiro mundo, é só atravessar o mar, tá lá na Europa, atravessar o Mediterrâneo, e você está na Tunísia, está na Líbia, está no Egito. E por que aquelas pessoas que sofrem muito mais do que os europeus se manifestam, por que os europeus não se manifestariam também? Por conta desse estado de coisas como um todo. É o que a gente vê aqui no Brasil. A gente está impressionado com a passividade que a população às vezes se reflete. A gente está tem vivido hoje, o ex-ministro Palocci deu um discurso interessantíssimo. A gente não vê nada nas ruas. A gente vê nas internets, vê no Twitter, na gozação, mas você não vê movimentos concretos. É preciso sair da esfera da internet. A internet é boa, é legal, mas ela tem que motivar. Mais um intervalo, a gente volta daqui a pouquinho para continuar essa conversa sobre os conflitos nos países árabes, convidando você para participar do nosso programa, mandando perguntas pelo telefone 34 23 40 00 ou pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com. A gente volta já já. Para evitar novas tragédias ambientais, é preciso fazer diferente. Recuperar as matas nas margens dos rios, reservar áreas seguras para a população, reciclar e tratar o lixo, são soluções possíveis que queremos implantar, gerando empregos verdes e novas fontes de renda. O PV tem novas ideias e sabe fazer. Junte-se a nós. Atue e organize a sua comunidade. Pense ver. Recordações são preciosas. Foi emocionante ver meu filho nascer. Na minha infância eu vi o mundo encantado. Eu vi meu futuro quando peguei o diploma. O brilho do nosso olhar refletiu em nossas alianças. Imagine você sem a sua visão para recordar momentos especiais. Ajude-nos a cuidar da visão de quem precisa. Fundação Altino Ventura. Doe pelo doifave.com ou 3221-3008. Para construir um modelo de desenvolvimento que cuide das pessoas e do meio ambiente, é preciso ter atitude e participar. Faça sua parte. Separe e recicle o seu lixo. Não suje os rios e mantenha a sua cidade limpa. Economize água e energia. O PV tem novas ideias e sabe fazer. Junte-se a nós. Atue e organize a sua comunidade. Pense verde. Os conflitos, as rebeliões, as revoltas nos países árabes são o tema de hoje do Opinião Pernambuco. E o nosso telefone para você participar do programa é o 34 23 40 00. E o nosso e-mail opiniãotvu@gmail.com. Olha só, perguntas dos telespectadores. Tem uma aqui de Moraes, de Caeté 1. Será coincidência que todos os países que são atacados pelos Estados Unidos têm petróleo? Com certeza. É uma coincidência? Não. Exemplo disso é a Costa do Marfim, que está vendo lá há muito tempo um ditador, resistência, e estava até lendo a Carta Capital, onde se diz: a OTAN não vai intervir, porque o ditador é amigo e não tem petróleo. Uhum. Então, você vê, a Líbia tem petróleo, embora, como foi dito aqui, que Gaddafi saiu deixou de ser um inimigo, passou a ser um aliado. Me parece que o discurso da OTAN é o seguinte: a gente apoia quem vencer, e quem vencer tem que ser nosso aliado. Uhum. O discurso parece ser isso. Agora, é óbvio que o petróleo é a força motriz. Por exemplo, por que é que o Bahrein não é atacado? No Bahrein está a principal frota naval americana no Golfo Pérsico. O Bahrein, 70% da população do Bahrein é xiita. A minoria que está no poder é sunita. Saiu agora no The Guardian, na Inglaterra, que os ingleses, oficiais da ativa do exército britânico, estão treinando soldados da Arábia Saudita para reprimir os protestos no Bahrein. Porque o medo deles é que a oposição tome o poder, ou seja, os xiitas cheguem ao poder, e aí o Bahrein, que é ali pertinho do Irã, no Golfo Pérsico, cairia sob a influência do Irã. Uhum. Então,
A gente vê essa questão de 2 pesos e 2 medidas. Até recentemente, assim, acho que no começo da semana, se não me engano, as tropas deixaram a capital, as tropas sauditas e dos Emirados Árabes, e assim, ninguém, não se ouviu uma voz de manifestação contrária a tropas sauditas e dos Emirados Árabes em outros países. Houve uma intervenção, mas a intervenção justamente em prol dessa coisa, do interesse do petróleo, etc. Tirando a Líbia, que a gente já falou um pouco sobre o quadro social da Líbia, indicadores sociais baixos poderiam também ser os motivadores dessas revoltas nos países árabes? Eu acho que sim, a gente está falando aqui, uma outra exceção nessa região é o próprio Bahrein. O Bahrein, se você vir, você tem o Grande Prêmio de Fórmula 1 que acontece lá, a pista é mais do que do primeiro mundo. Está suspenso. Exatamente, fica lá, está suspenso. E o IDH deles é 39, é bem acima de vários outros da Polônia, etc., de vários países por aí. E isso, digamos, talvez fosse uma exceção. Mas nos outros países, a gente vê, normalmente, são todos eles abaixo de 100 na linha do IDH. O Iêmen... A Tunísia, onde... A Tunísia, pronto. A Tunísia estava em... A posição dela é a 81ª, um pouco depois do Brasil, né? Por exemplo, o Egito, no Egito é o 101º. É um país tradicional, né? Que tem do turismo. Do turismo violento, o canal de Suez, etc. Tudo mais. Eu creio que essa busca é mais por melhores condições do que por liberdade. Porque, né, aquela que você estava falando, da questão do oferecimento do Estado de saúde, educação, de melhores condições de trabalho, isso deve estar falindo. Ou sempre foi uma casca. E eu acho que, assim, insatisfação por liberdade claro, há sempre. Mas a insatisfação por liberdade de barriga vazia, eu acho que ela é mais... Eu completaria a questão da Tunísia, por exemplo. Os analistas já acham que a mulher de Ben Ali, que estava no poder há 23 anos, Leila Trabelsi, que pertence a um clã mafioso, né? Eles gostavam sempre de levar por fora, toda empresa internacional que fosse para lá na Tunísia, eles levavam o deles por fora. Para você ter uma ideia, eles fugiram para a Arábia Saudita, né, que é o recanto, desde Índia Amin Dada, que ditadores gostam de se asilar na Arábia Saudita. Leila Trabelsi levou, segundo o Le Monde, levou 1,5 toneladas de lingotes de ouro com ela na fuga. E ela era uma figura que não era bem quista pelo povo. Inclusive dizem que até que boa parte da culpa, da rejeição à figura de Ben Ali vem da sua mulher. E foi bem falado, a questão dos árabes é o seguinte, eu analiso 3 pontos. Desemprego, que é altíssimo, sobretudo entre os jovens, que nesses países são a maioria da população, ou seja, a vanguarda da sociedade são os jovens nesses países, taxas de desempregos, embora, muito bem lembrado, essa questão de conflito de civilização, os jovens árabes, eles têm aspirações como nós, os jovens da América do Sul, da América Latina. Eles não estão, essa questão de que eles odeiam o Ocidente, isso não é realidade. Então, eles têm anseios de consumo. Então, o desemprego, a pobreza, o Egito, eu li uma matéria, uns 2 anos atrás, o Egito tem uma favela dentro de um cemitério, onde viviam milhares de pessoas. Então, é um país riquíssimo não, mas é um país que tem um bom nível de renda com uma população muito pobre. E, por último, a questão da corrupção. Né? Essa questão que eu falei. Na Tunísia, esses países árabes são marcados pela corrupção. No caso do Bahrein, os poucos empregos públicos que existiam ficam com os sunitas, né? Enquanto que a maioria xiita fica à parte. E é tão lógico essa questão que a Arábia Saudita ofereceu, a monarquia saudita começou a oferecer certos benesses ao povo, aumento de salário, alguma coisa, para tentar sufocar essas rebeliões, como também na Jordânia foi feito. É interessante porque, e aí que vem talvez a hipocrisia do Ocidente em relação a isso, é que esses grandes conglomerados financeiros e industriais, eles têm investimentos altíssimos nesses países e eles pagam a cota de corrupção. Eu tive uma conversa uma vez com um estrangeiro e ele me dizia, não, a nossa empresa paga. A nossa empresa paga para ter certos benesses, às vezes não são nem as benesses, paga para poder funcionar. Então, assim, é meio que um contraponto muito interessante, porque o Ocidente reclama, mas ele alimenta. Agora, imaginando aí que esses regimes totalitários vão cair um a um,
A tendência é que se instale em governos democráticos? Eu acho que pode acontecer uma coisa muito similar ao que está acontecendo no Iraque. Há nesses países, como o Tiago acabou de falar aí, o componente religioso é muito forte. E eu acho que quando começarem, inclusive, essas rebeliões, o grande medo era a Al-Qaeda vai tomar partido. Não há, pelo que eu estou vendo, nenhum indicativo de radicalização islâmica nesses movimentos. Os radicais islâmicos são mais uma parte da população que está indignada. Eles fazem parte disso tudo, mas não são os motrizes. A Irmandade Muçulmana é um dos elementos na rebelião egípcia, e acho que, se não me engano, agora, ontem ou hoje, ele acabou de ser legalizado como partido. Mas isso não está ocorrendo. E eu vejo que esse medo de a Al-Qaeda vai dominar, o fundamentalismo islâmico vai dominar, eu não consigo ver dessa maneira, não. Eu acho meio fatalismo, meio estranho. Voltando aí para a Líbia, na possibilidade de queda aí desses governos que a gente está chamando de governos totalitários. São 4 meses de guerra civil. O Gaddafi está lá, resistindo. Reapareceu outro, inclusive. Ele está encurralado, ele está num beco sem saída, ele tem como barganhar? Eu acho que não. Eu acho que o momento de barganhar dele já passou. Já passou. E ele, inclusive, no discurso de ontem, ele até já admite a possibilidade de suicídio. Não sei até que ponto seria sério. Mas, talvez, no discurso dele já fala em suicídio. Não nos renderemos, não vamos arredar o pé. É um beco sem saída, então? Para ele, eu acho que é. Estela, só até completando aqui nessa da pergunta anterior, eu acho que o que pode acontecer são coisas similares ao que está acontecendo no Iraque. O Iraque é uma democracia desde 2003, né, quando o Saddam caiu, mas você vê quanto custou a implantação dessa democracia, desse modelo democrático, num país que é extremamente dividido por etnias e por religiões, mais uma daquelas coisas que os europeus sentaram com o mapa mundi lá e saíram traçando aquelas linhas retas e juntando no mesmo país que não existia antes populações que não se batem, tal. Isso é piada que o Iraque foi desenhado por Churchill no banco de trás do táxi. Então, os curdos no sul, né, no norte, essa coisa toda. E assim, corre o risco de acontecer isso, uma democracia, mas aí, não sei, assim, que tipo de democracia a gente quer? A democracia americana é a correta, a brasileira é a correta, a democracia do Iraque é a correta, a do Afeganistão, a gente não sabe. Então, assim, eu creio que o que pode acontecer podem cair, mas na época da eleição pode crer que vai voltar de novo digamos, o radicalismo, o modo de se fazer política, é muito vibrante, é completamente assim, você vê as pessoas vibrando nas ruas e a gente não pode esquecer da influência de grupos fortes que ainda existem, mesmo que não sejam preponderantes, digamos, na formação de novos governos ou não, mas você não pode deixar de falar de um Hezbollah, não pode deixar de falar de um Hamas, da própria Irmandade Muçulmana. Eles estão tudo desse caldeirão, desse cadinho cultural político aí, eles estão dentro. Vou voltar aqui para as perguntas dos telespectadores. Osias José, do Corado 4. Ele pergunta se foi teatro a morte de Osama Bin Laden. Acho que não. O outro lado reconheceu, né? É óbvio que existem elementos que realmente dão vazão a certas conspirações, como o fato do corpo ter sumido, ter sido enterrado no mar. Pesou muito, né? Mas o outro lado reconheceu, não vejo. E nas alegações, as alegações do corpo são realmente abrem espaço para teorias conspiratórias. Mas não era de hoje que se dizia que os governos de Paquistão e Afeganistão colaboravam com a Al-Qaeda. Como é que chama? Surgiu até a hipótese de um acordo entre o ex-presidente George Bush e o ex-presidente paquistanês Pervez Musharraf, se a gente chegar e conseguir matar Bin Laden no teu território, a gente tá tudo combinadinho, tu vai dizer que não sabia, depois tu vai pra televisão, pra mídia reclamar bem muito, e a gente vai dizer, não era assim, a gente não confia, mas vai ser assim. Depois foi negado, etc. Mas foi exatamente o que aconteceu. Então a gente não sabe se realmente até que ponto é uma teoria conspiratória, é um acordo de comadres ou de compadres, ninguém sabe. Agora, é inegável o que aconteceu, assim. Você pode ter várias, ele, né,
fez uma mulher de escudo humano, ou depois no outro dia disse que não era, estava sozinho. Essas coisas são, eu não sei se são acessórios. O fato é que ele foi morto. O fato é que não só ele foi morto, como importantes lideranças da Al-Qaeda estão sendo alvos de ataques. No Iêmen já morreram várias pessoas. E assim, com esses famosos drones americanos, os aviões teleguiados, sem tripulação, esses aviões são danados. Eles entram no espaço aéreo e não tem ninguém, é controlado por um controle remoto, etc, etc. E essa é a arma dos Estados Unidos, hoje em dia, da OTAN e dos Estados Unidos para eliminar a Al-Qaeda. A Al-Qaeda é uma ameaça? É ainda. É uma ameaça. Está tão forte quanto era antes. Talvez seja, não sei, talvez seja até mais forte. O Bin Laden pode virar um Mark para eles. E muita gente fala que ele já não tinha, obviamente, ele não tinha mais condição de liderar como ele liderava antigamente, porque ele estava completamente isolado. Ele não tinha como dar ordens. Ele era mais realmente uma figura em quem os mujahedins se inspiravam. E esse isolamento, esse enfraquecimento dele, vem do quê? Veio da caçada mesmo, da caçada americana. Assim, quando todo mundo se lembra, quando houve o 11 de setembro de 2001, a gente viu digamos, o gosto de sangue, a expressão colérica das pessoas. Quando se falava na guerra ao terror, os americanos eles entraram de cabeça na guerra ao terror, porque era a única coisa que eles podiam fazer também naquele momento. A gente faz as críticas, todo mundo reclamou que tinha que tirar o sapato ou o cinto na hora de passar no detetor de metais do aeroporto, mas é o preço que tem que se pagar por aquilo tudo. Então, é que agora as coisas também estão cada vez mais... Pode crer, a gente não vai parar. O terrorismo não é um inimigo comum, não é um país que você vai e bombardeia. Tem várias cabeças, é uma cobra com várias cabeças, digamos assim. Ramos de prazeres, Tiago. Ele pergunta se a terra é dos judeus ou dos árabes. De ambos, né? Pelo menos legalmente, o Conselho da ONU, a partilha da Palestina de 47 da ONU, deu, óbvio, a gente pode criticar, né? Por exemplo, mais de 80%, creio eu, não lembro agora os números, da região era habitada por árabes. E foi dado 54% para os judeus, né? E 46, 47% para os árabes. Mas em termos legais, creio que a terra é de ambos. Agora, óbvio, Israel hoje é um país que não reconhece suas próprias fronteiras. Complicado. Uhum. A Autoridade Nacional Palestina, como é que ela é vista hoje? Caiu em descrédito. Inclusive, recentes fontes, não do Wikileaks, né, mas foi passado pelo Wikileaks, mas na verdade foram quem revelou, só me engano, foi o próprio Al Jazeera, mostrava que os palestinos, a liderança da OLP, da Autoridade Nacional Palestina, estava disposta a abrir mão de coisas, de pontos sagrados para o movimento, né, palestino. Então, eles em nome de um acordo... Exato. De paz. Eles e a criação do Estado palestino. Exato. Eles já não eram benquistos, até por uma questão de corrupção. Mais uma vez, a corrupção envolvida. Enquanto os palestinos, por exemplo, na faixa de Gaza, vivem uma crise humanitária, assim, uma questão absurda, muitos líderes do Fatah viviam... a própria mulher de Arafat, quando ele morreu, descobriram que ela tinha uma poupança, né? E outros líderes também viviam nababescamente, enquanto que a população vive na miséria. Então, a ANP caiu, a Autoridade Nacional Palestina caiu em discreto, e também a partir daí vem o crescimento da popularidade do Hamas. Porque o Hamas, embora radical, ele tinha um discurso inclusive contra a corrupção. Mas mal comparando é quando a gente vê às vezes a situação apertando em países europeus e você vê o crescimento ou da extrema-direita ou da extrema-esquerda. Normalmente da extrema-direita, né, com aquele discurso de que os imigrantes estão vindo para tomar seus empregos e tudo mais. O cinto aperta, você olha para quem, se você tem duas pessoas propondo a solução do seu problema, um está falando calminho, o outro está exaltado, eu vou ficar prestando atenção mais no exaltado. Desde 2007, né, que estava aquela... 2006, né? Então, assim, você vê que o Fatah do presidente Mahmoud Abbas, ele realmente perdeu... Agora, é interessante porque ao mesmo tempo que ele perde crédito dentro dos territórios palestinos, ele ganha crédito fora.
Ele ganha o reconhecimento dos americanos, do pessoal do quarteto, que os Estados Unidos, União Europeia, Rússia e ONU, né? Que trabalham para discutir